Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Benjamin sempre valorizou relacionamentos fortes e honestos. Para ele, amor significava confiança. Invadir a privacidade de alguém ou construir uma relação baseada na insegurança nunca fez parte de quem ele era. Quando conheceu Jéssica, sentiu que havia encontrado alguém que pensava da mesma forma. Ela era confiante, inteligente, tinha planos claros para o futuro e uma maneira de encarar a vida que atraía as pessoas. A conexão entre eles cresceu rapidamente. Construíram uma rotina baseada em companheirismo e respeito, partilhando as pequenas tarefas do dia a dia e celebrando juntos até as menores vitórias. Durante muito tempo, nada o fez duvidar, até o dia em que ela apresentou, sem aviso, um novo colega de trabalho, Trevor. Foi numa tarde de sábado, durante um churrasco casual na casa de um amigo em comum. Benjamin chegou mais cedo, pois havia combinado com o anfitrião que ajudaria nos preparativos. Ele arrumou as mesas, acendeu a churrasqueira e ria com os outros rapazes enquanto temperava a carne na varanda. Jéssica, ainda no trabalho, disse que chegaria mais tarde. Estava tudo planeado. Benjamin estava relaxado, ansioso por passar um dia tranquilo com amigos enquanto esperava pela esposa. Ela chegou com Trevor e alguns outros colegas. Benjamin estava a preparar as bebidas quando ela se aproximou, com o seu sorriso habitual, e disse casualmente: Querido, este é o Trevor, aquele que me ajuda sempre com os projetos no escritório. Benjamin estendeu a mão, tentando ser educado, mas sentiu imediatamente um profundo desconforto. Era difícil de explicar. Trevor parecia excessivamente confiante, como se já soubesse que a sua presença causaria impacto. O seu tom de voz, a forma como olhava para Jéssica, as piadas internas que partilhavam em frente a todos, tudo aquilo gerou uma inquietação que ele não conseguiu ignorar. Durante a tarde, Benjamin tentou agir com naturalidade, mas estava a observar. Trevor sentava-se sempre perto de Jéssica. Fazia questão de contar histórias em que ela era a protagonista. Lembrava-se de detalhes de conversas que não pareciam importantes e falava com uma familiaridade que parecia inadequada. Jéssica ria, ou por não perceber, ou por fingir que não percebia. A certa altura, Trevor foi à cozinha e Benjamin aproveitou a oportunidade para o seguir. Queria apenas olhar o homem nos olhos e entender por que a sua presença o incomodava tanto. Trevor virou-se, deu um sorriso quase sarcástico e perguntou: Você também trabalha com eventos? A Jéssica fala muito de você no escritório. Benjamin respondeu friamente, sustentando o olhar: Não. E afastou-se sem prolongar a conversa. Por dentro, algo já havia mudado. A partir daquele dia, Benjamin começou a reparar em pequenas coisas. Não porque estivesse à procura de problemas, mas porque o comportamento de Jéssica parecia diferente. E no centro dessa mudança estava sempre o mesmo nome: Trevor. Durante jantares casuais, ela falava sobre como ele era produtivo, criativo, como salvara um projeto no último minuto. Certa vez, chegaram a discutir por que Benjamin perguntou diretamente: Tenha certeza de que ele é apenas um colega de trabalho. Jéssica riu como se fosse a coisa mais ridícula do mundo, mas aquele riso deixou um gosto amargo, porque quando alguém escolhe rir em vez de responder claramente, geralmente está a esconder algo. Apesar do desconforto, Benjamin tentou continuar a viver normalmente. Trabalhava, cuidava da casa, fazia planos com ela, mas já não conseguia ver Jéssica da mesma maneira. Cada risada ao telefone, cada mensagem que ela dizia ser de trabalho, cada vez que saía para longas reuniões de equipa, tudo começou a pesar sobre ele. A relação que antes parecia leve transformou-se num exercício constante de autocontrolo. Ele evitava fazer muitas perguntas porque sabia o quão inseguro
Isso podia parecer, e nunca quis ser esse tipo de homem. Mas por dentro estava a desmoronar em silêncio. O ponto de viragem chegou durante um pequeno almoço normal, quando Jéssica mencionou que haveria uma viagem de team building da empresa para um lago próximo. Disse que duraria todo o fim de semana, que vários colegas iriam e que já tinha confirmado a sua presença. Benjamin, sem desviar o olhar, perguntou quem mais ia. Jéssica listou alguns nomes e, por fim, acrescentou casualmente: "Ah, o Trevor também vai." Foi o suficiente. Ele respirou fundo e, sem alterar o tom de voz, sem ironia ou acusação, disse simplesmente: "Se você for, então não volte mais." Ela ficou a olhá-lo por alguns segundos, surpreendida. Tentou ignorar como se fosse uma piada, perguntando se ele estava a ser dramático. Benjamin permaneceu em silêncio. Era como se todas as peças finalmente se tivessem encaixado na sua mente. Já não importava se havia provas, se ela admitia ou negava. A confiança, que antes parecia sólida como uma rocha, era agora pó, e quando acontece esse tipo de ruína, nenhum argumento consegue manter unido o que já foi destruído. Jéssica tentou manter a calma e disse que sempre fora leal, que nunca lhe dera motivos para duvidar. "Eu sempre estive aqui, Benjamin. Presente, honesta, aberta. Nunca te escondi nada, nunca agi pelas tuas costas. Então, por que estás a olhar para mim agora como se eu fosse uma estranha?" perguntou ela, com a voz a tremer de mágoa e frustração. E novamente ele olhou para ela e repetiu: "Se você for, não volte mais." Jéssica desviou o olhar, murmurou algo como: "A escolha é sua", e levantou-se da mesa. Ele ficou ali a olhar para o prato sem apetite, com o peito a encher-se de um vazio crescente. Naquela manhã, Benjamin percebeu que, por vezes, uma única presença desconhecida é suficiente para revelar toda a verdade. Jéssica foi, fez uma mala pequena com roupas leves, um par de sandálias e o protetor solar que guardava para viagens. Pôs perfume, arranjou o cabelo no espelho da sala e saiu de casa como se fosse apenas mais um fim de semana, sem hesitar, sem olhar para trás, como se as palavras que Benjamin dissera dias antes fossem apenas um desabafo de ciúmes, algo que passaria, como se ele fosse ficar ali, à espera, como sempre, até que ela voltasse e fingisse que tudo continuava igual. Mas, desta vez, algo já tinha mudado. Ele não pediu explicações nem tentou fazê-la mudar de ideias. Apenas observou. Cada passo que ela dava em direção à porta parecia um ponto final a formar-se dentro dele. Assim que ela passou pelo portão, Benjamin sentou-se no sofá, cruzou os braços e respirou fundo, como se estivesse a reunir forças. Ficou ali, por horas, sem ligar a televisão, sem música, sem distrações. Apenas os seus pensamentos a preencher cada espaço. Não era raiva, era uma estranha clareza. Pela primeira vez, não se perguntava o que ela estaria a fazer, com quem ou onde. Pensava apenas em si mesmo, em como deixara as coisas chegarem a este ponto, em como se calara tantas vezes para preservar algo que já não existia. Naquela mesma tarde, levantou-se e foi direto para o quarto. Reuniu as malas dela, caixas de papéis antigos, fotos de quando ainda fingiam ser felizes, as suas roupas de trabalho, os sapatos favoritos, os livros empilhados ao lado da cama e as joias esquecidas nas gavetas. Separou tudo. Cada item que ela deixara naquele lugar foi cuidadosamente embalado, como se estivesse a fechar um capítulo. Não houve pressa, nem hesitação. Ele sabia exatamente o que estava a fazer. Ligou para os pais dela e avisou que enviaria tudo no dia seguinte. Pediu apenas que estivessem em casa para receber. Depois, trancou a porta e definiu um novo código na fechadura eletrônica. Cancelou as permissões de acesso dela à conta partilhada, mudou o código do alarme, apagou as fotos do telemóvel
e atualizou as palavras-passe dos e-mails e redes sociais que um dia partilharam por conveniência. Com cada pequeno ajuste, sentia que estava a recuperar um pedaço de si mesmo, e por mais doloroso que fosse, uma leveza crescente acompanhava-o. Dormiu sem remorsos. Pela primeira vez em meses, descansou de verdade, livre do peso da dúvida, sem precisar de fingir que estava calmo. 3 dias depois, por volta do meio-dia, ouviu a campainha. Sabia que era ela. Benjamin ficou onde estava. Ao ouvir as batidas repetidas, Jéssica insistiu por quase 10 minutos. Tentou ligar, enviou mensagens, deixou recados de voz, tudo ignorado. Lá fora, viu o aviso de entrega colado na caixa do correio. Entrega concluída, itens entregues conforme solicitado. Os nomes dos pais dela estavam assinados embaixo. Então, ela percebeu que ele fizera tudo com antecedência, que cumprira o que dissera e que não era um bluff. Tentou espreitar pela fresta da janela, mas tudo lá dentro parecia silencioso. Até os cães dos vizinhos pararam de ladrar, como se respeitassem o silêncio daquela decisão. Jéssica sentou-se nos degraus da entrada e esperou por quase 1 hora. Enviou mais mensagens, agora com um tom mais contido. Benjamin, vamos conversar. Estás a exagerar. Eu só fui a uma viagem de trabalho. Mas naquele momento, nada mais importava. As desculpas chegaram tarde demais e soavam vazias. Ele permaneceu em silêncio. Naquela casa, a porta estava trancada por fora, mas o que estava verdadeiramente inacessível era o seu coração. Passado um tempo, ela foi-se embora. Afastou-se sem dignidade, sem respostas, com o gosto amargo de saber que desta vez perdera o controlo da história. Benjamin levantou-se do sofá, foi até a porta e olhou pelo visor. Viu o portão fechar-se, encostou a testa na madeira fria e ficou ali por alguns segundos. O silêncio na casa era um reflexo exato do que sentia. Um fim, um vazio, uma libertação. Foi à cozinha, bebeu um copo de água e voltou para o quarto. Abriu o armário e viu os espaços vazios. Pela primeira vez não o incomodaram. Era como se aquela ausência fosse necessária, como se cada centímetro vago fosse agora território livre. A dor estava lá, evidente, mas era uma dor limpa, uma dor que não magoava mais do que já tinha magoado nos últimos meses. Mais tarde, recebeu uma chamada dos sogros. A mãe de Jéssica, falando suavemente, perguntou se ele estava bem, se queria conversar, se não seria melhor reconsiderar. Benjamin agradeceu a preocupação e disse que não houvera briga, nem raiva, apenas um limite que fora ultrapassado e que já não podia ser ignorado. A mulher tentou argumentar, mas ele interrompeu-a, gentilmente. Eu sempre respeitei a sua filha, disse ele, mas agora eu preciso de me respeitar a mim também. E desligou. Nos dias que se seguiram, Jéssica continuou a tentar contactá-lo. Ligava a horas aleatórias, aparecia no seu local de trabalho, deixava recados com amigos em comum. A cada tentativa, ele mantinha-se firme, recusava-se a continuar o ciclo. A decisão não fora impulsiva. Ela tivera a sua oportunidade de ouvir, entender, reconsiderar e escolhera um caminho diferente. Benjamin escolheu o seu, com menos palavras, menos confusão, menos desculpas. Estava cansado de esperar por honestidade. Dias depois, instalada no seu quarto de infância, Jéssica passava a maior parte do tempo deitada, a percorrer o telemóvel, à espera de uma notificação de Benjamin que nunca chegou. A casa dos pais era exatamente como ela se lembrava, silenciosa, com cheiro a lavanda e café acabado de fazer. Mas o conforto da rotina familiar apenas aprofundava o peso do que ela havia perdido. Nos primeiros dias falou pouco, limitou-se a dizer que as coisas não estavam bem e evitou o assunto. Até que, numa manhã comum, enquanto passava manteiga numa torrada e mexia o café sem apetite, a sua mãe sentou-se à sua frente e olhou-a diretamente nos olhos, com um tom firme
mas gentil, perguntou: Filha, o que aconteceu? Conta-me o que realmente se passou entre ti e o Benjamin. Jéssica respirou fundo, pousou a faca no prato e olhou para o chão por alguns segundos, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Ele ficou estranho, mãe. Muito estranho. Começou a duvidar de tudo. Um dia disse-me que se eu fosse na viagem com os meus colegas, nem precisava de voltar para casa. Achei que ele estava a exagerar, que ia passar. Eu fui, e quando voltei, ele já tinha enviado todas as minhas coisas para cá. Mudou as fechaduras, bloqueou tudo, nem quis conversar. Simplesmente apagou-me da vida dele. A mãe ficou em silêncio, absorvendo a versão da filha. Abanou lentamente a cabeça e respondeu com indignação. O Benjamin sempre foi um homem decente. Sempre gostei dele. Nunca imaginei que ele pudesse fazer algo assim, expulsar-te como se não fosses nada. Isso é cruel. Compreendo que os casais discutam, mas isto foi longe demais. Ele perdeu a cabeça. Precisa de ouvir alguém com juízo. Horas depois, movida por um impulso quase maternal, a sogra decidiu que precisava de olhar Benjamin nos olhos. Pegou na mala e foi de carro até a casa dele. Tocou a campainha com firmeza e esperou. Benjamin, ao ver quem era, hesitou por um segundo, mas abriu o portão. Não parecia surpreendido. Deixou-a entrar, indicou o sofá e permaneceu de pé, a observar. Ela sentou-se com a postura de quem ensaiara cada palavra. Benjamin, sempre te respeitei, sempre. Desde o dia em que te conheci, nunca imaginei que fosses fazer algo tão extremo. Tu amas a minha filha, sempre amaste, e agora, do nada, deitas tudo a perder desta forma. Mandas-a embora como se fosse lixo. Compreendo que possas ter ficado chateado com a viagem de trabalho, mas isso é normal. As pessoas fazem isso. Mas isto foi demais. No mínimo, devias ter ouvido o que ela tinha para dizer. Benjamin ouviu em silêncio, cruzou os braços, a expressão calma. Quando ela terminou, ele não rebateu nenhuma das acusações. Simplesmente virou-se, foi até uma gaveta no móvel da sala e tirou um envelope pardo. Entregou-lhe com a mesma calma com que ofereceria um copo de água. Ela olhou para o envelope confusa. O que é isto? Ele respondeu simplesmente: a verdade. Com as mãos a tremer, a sogra abriu o envelope e tirou 3 fotografias impressas em papel mate. Na primeira, Jéssica e Trevor caminhavam de mãos dadas numa área relvada, afastada do alojamento principal. Na segunda, estavam sentados num banco de madeira, a conversar muito próximos. Na terceira, à sombra de uma árvore distante, beijavam-se. Não era um beijo rápido, nem um gesto de amizade que pudesse ser confundido. Era íntimo, claro, definitivo. Ela ficou a olhar para as imagens por um longo tempo. Não falou. Os seus olhos começaram a encher-se de lágrimas, mas não de raiva, de desilusão. Finalmente, fechou o envelope com cuidado, como se selasse um segredo que nunca quis revelar. E olhou para Benjamin com uma mistura de vergonha e respeito. Você sempre será bem-vindo em nossa casa. Desculpe por ter vindo aqui sem saber a verdade. Ele não disse nada, apenas acenou levemente com a cabeça. Ela entendeu. Posso ficar com as fotos? Benjamin assentiu, olhando-a diretamente nos olhos. Sem mais uma palavra, ela levantou-se, segurou o envelope contra o peito e saiu em silêncio. E ele, de pé na sala, permaneceu firme. Já não precisava de provar nada a ninguém. Dias antes de encarar a sogra, ainda na manhã em que Jéssica partiu para a viagem da empresa, Benjamin esperou que ela fechasse o portão, observou o carro dela desaparecer na rua. E então, pegou no telemóvel, abriu o navegador e escreveu Detetive Particular, mais o nome da cidade onde ficava o alojamento. Dos resultados, escolheu uma agência com boas avaliações e um escritório a poucos quilômetros de onde o grupo passaria o fim de semana. Ligou imediatamente. A voz do outro lado era calma, profissional.
Benjamin explicou o Císico. A sua esposa ia numa viagem que supostamente era de team building. Ele suspeitava de um colega específico. Sabia o nome do alojamento, a rua, o bairro e o carro em que ela chegaria. Enviou fotos de Jessica e de Trevor, descreveu a mochila que ela levaria, os horários aproximados e pediu total discrição. O detetive agradeceu a informação e disse que começaria naquela mesma tarde. Benjamin desligou e continuou a mover-se pela casa como se tudo estivesse normal. No domingo à noite, antes mesmo de Jessica estacionar o carro em frente à casa, ele já tinha recebido o relatório. 3 fotos enviadas por e-mail mostravam exatamente o que ele temia e confirmavam que a sua intuição era mais precisa do que ele gostaria. Era início da noite quando Jéssica chegou à casa do trabalho. Estava cansada, com a cabeça cheia, os passos arrastados. Esperava silêncio, talvez uma refeição quente no fogão e o olhar compreensivo da mãe. Mas, ao abrir a porta, encontrou algo diferente. O seu pai estava sentado no sofá, com as mãos entrelaçadas, a olhar para o chão. A sua mãe, ao lado dele, tensa, com os olhos fixos nela, desde o momento em que entrou. O ar estava pesado, quase sufocante. Antes que ela pudesse perguntar alguma coisa, a mãe falou com uma firmeza que não mostrava há anos. Por favor, filha, senta-te. Precisamos de conversar. Jéssica sentou-se lentamente, com o coração a acelerar. Estremeceu ao ver o envelope na mesa de centro. A mãe pegou nele com delicadeza, como se revelasse algo que ela própria ainda não conseguia processar. Sem dizer uma palavra, tirou as fotografias, as mesmas que Benjamin lhe entregara. Em silêncio, colocou-as à frente da filha. Jéssica olhou para a primeira, ela e Trevor, de mãos dadas. A segunda, os dois sentados muito próximos. A terceira, o beijo, o momento congelado no papel. O silêncio foi quebrado pela voz grave do pai. Era isto que nos estavas a esconder? Foi isto que fizeste ao homem que te deu tudo? Jéssica começou a tremer. Tentou balbuciar algo, mas a garganta estava seca. Eu cometi um erro. Eu deslizei. Foi só um momento. Apenas um momento. Eu. As palavras saíam desconexas. Tentava justificar o injustificável. A mãe levantou-se, respirando fundo, com os olhos úmidos, não de tristeza, mas de vergonha. Mentiste-me, Jéssica. Eu fui à casa dele. Eu discuti com ele. Eu defendi-te, como uma mãe protege o seu filho com tudo o que tem. Saí de lá humilhada, como se tivesse levado uma tareia moral. Ele não gritou, não levantou a voz. Apenas me mostrou isto, e agora eu entendo tudo. Meu Deus, o que é que tu fizeste? Jéssica desabou em lágrimas. Tentou explicar. Disse que se deixara levar pelo impulso, que achava que Benjamin já não olhava para ela da mesma forma. Disse que Trevor fora apenas uma fuga, que tudo aconteceu rápido e sem intenção. Mas nenhuma frase parecia forte o suficiente para apagar o que as fotografias mostravam. O pai levantou-se sem olhar para ela e caminhou para o quarto, demasiado desiludido para continuar naquela sala. A mãe, ainda de pé, cruzou os braços e disse, não com raiva, mas com a voz a tremer: deitaste fora o respeito que ele tinha por ti, e o nosso também. Agora, vais ter de aprender a viver com o silêncio de quem te amava e esperava mais de ti. Depois, saiu, deixando Jéssica sozinha, com as fotografias na mesa, a olhar para os fragmentos impressos do erro que mudaria a sua vida para sempre. O divórcio foi finalizado em silêncio, sem lutas, sem escândalos, apenas o reconhecimento silencioso de que já estavam separados há muito tempo. Jéssica tentou iniciar uma relação com Trevor, o colega que, sem saber, desencadeara as suspeitas de Benjamin. Mas Trevor deixou claro desde o início que não queria nada sério, apenas momentos.
Isso doeu mais do que ela imaginava. Esgotada emocionalmente e sem qualquer motivação para continuar aquela rotina, Jéssica deixou o emprego. Com o dinheiro da rescisão, ela agradeceu o apoio dos pais e decidiu recomeçar. Escolheu uma cidade menor e mais tranquila, um lugar onde ninguém a conhecia. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava, enfim, começando a vida da maneira certa, com menos ilusões e mais verdade. Já Benjamin seguiu em frente, no seu próprio ritmo, sem pressa, sem culpa. Aos poucos, Jéssica tornou-se apenas uma lembrança distante. Ele passou a sorrir com mais facilidade, a desfrutar dos pequenos momentos. Uma tarde com os amigos, um almoço tranquilo na companhia de um bom livro, uma caminhada sem hora para voltar. A leveza que antes parecia impossível, agora fazia parte dos seus dias e, por mais improvável que parecesse, ele descobriu que a vida podia, de fato, seguir em frente e até surpreendê-lo. Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!